na última aula, a gente tratou de economia colonial, né? Naquela live que nós fizemos, né? Então, nós vimos a principal atividade econômica que Portugal implantou no Brasil para dar sentido à colonização, para garantir os lucros com a colonização brasileira, né? Que foi a agricultura de exportação. Vimos qual o sistema de produção que Portugal vai utilizar, o sistema plantation, analisamos suas características, né? Trabalhamos também os principais produtos, ok? E hoje a gente vai começar a trabalhar a chamada administração colonial brasileira, ou seja, a parte político-administrativa, né? Ou, para ser mais exato, os dois sistemas administrativos que Portugal vai implantar no Brasil, certo? Nesses séculos iniciais da colonização brasileira, entendido? Que são, respectivamente, as capitanias hereditárias e os governos gerais, certo? Então, vamos trabalhar esses dois sistemas administrativos, tá? Muito bem. Vamos começar, então, analisando o porquê da implantação desses dois sistemas, né? Então, é claro que havia preocupação com a economia. Essa está em primeiro lugar. É preciso garantir lucros com esse processo de colonização. Mas, ao mesmo tempo que você implanta atividades econômicas, era preciso também implantar um sistema administrativo que pudesse permitir a Portugal o controle territorial brasileiro, né? A fiscalização do processo de colonização, ok? Muito bem. Só que nesse início de colonização, Portugal passava por uma situação econômica difícil. A principal atividade econômica portuguesa era o comércio asiático, né? O comércio com as Índias, o comércio de especiarias. Mas essa atividade comercial estava em crise, em decadência. Portugal passou a enfrentar a concorrência de outras nações, que também chegaram às Índias, certo? Então, Portugal não dispõe de recurso financeiro para implantar aqui no Brasil um sistema administrativo, né, que pudesse permitir à metrópole o controle desse processo colonizador. Diante disso, então, a coroa portuguesa decidiu implantar no Brasil um sistema que já havia sido utilizado pelos portugueses em outras colônias de sua propriedade, com sucesso, né? Lá na Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde, que eram as capitanias hereditárias, ok? Muito bem. Então, com a implantação das chamadas capitanias hereditárias no Brasil, tá? A coroa portuguesa pretendia basicamente alcançar dois objetivos. Quais eram eles? Bora ver aqui. Primeiro, povoar o litoral, né? Por que povoar o litoral? Povoando o litoral se melhorava a defesa do território contra a ação estrangeira, né? Porque os próprios colonos iam defender esse território contra possíveis investidas de piratas e corsários estrangeiros. E também, o fator mais importante da implantação das capitanias hereditárias era exatamente esse aqui, ó, transferir para particulares os gastos com a colonização. Então, já que o Estado português não dispõe de recursos financeiros para implantar aqui no Brasil um sistema administrativo, Portugal tenta, com as capitanias hereditárias, transferir essa responsabilidade, tá, para particulares que nós vamos denominar de donatários, né? Então, os donatários são aqueles particulares que vão receber a capitania, entendido? Muito bem, então vamos adiantar aqui, certo? Ora, em que consistia esse sistema de capitanias hereditárias? Era o seguinte: Portugal pega a parte brasileira que lhe cabe, no caso, só o litoral, nós já vimos em aulas anteriores, né? A parte do interior pertence à Espanha, e esse marco divisor aqui, ó, é o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal pega a parte brasileira que lhe cabia e vai dividir em lotes, ok? Esses lotes é que a gente vai chamar de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Capitania porque a pessoa que vai administrar, você pode chamar de donatário ou capitão-mor. Hereditário porque a sucessão desse comandante das capitanias está dentro da sua família. Ele pode passar de pai para filho ou para alguém da sua família. Por isso, o caráter hereditário, certo? Muito bem. Vamos avançar aqui, vamos lá. Então, como a gente viu anteriormente, não era a primeira vez que Portugal se utilizava desse sistema. Antes de implantar as capitanias hereditárias no Brasil, a coroa portuguesa já havia utilizado com sucesso esse mesmo sistema em outras colônias de sua propriedade, não é? E esperava obter esse mesmo sucesso aqui no Brasil, ok? Muito bem. Então, para regulamentar o funcionamento desse sistema aqui no Brasil,
o Estado português criou dois documentos, né? Esses dois documentos vão garantir a regulamentação jurídica das capitanias hereditárias aqui no Brasil. E quais eram esses dois documentos? Vamos ver. O primeiro é a Carta de Doação. A Carta de Doação é uma espécie de escritura do terreno. Então, através desse documento, a coroa fixava a posse do donatário sobre a capitania. Entendido? Agora, havia também outro documento, que a gente vai chamar de foral ou carta foral. Esse documento, que a gente vai chamar de foral ou carta foral, ele estabeleceu os direitos e deveres dos donatários, né? Para com a capitania e, logicamente, para com a própria coroa portuguesa. Tá? Vamos conhecer alguns desses direitos e deveres. Vamos lá. Tá? Então, vou passar aqui com os direitos. Pela carta foral, o donatário ele teria direito de, primeiro, escravizar índios em guerras justas. Pessoal, o que eram guerras justas? Inclusive, eram para aparecer aqui, entre aspas, né? Guerras justas é se um desse motivo para ser escravizado, se um atacasse primeiro. Aí a guerra contra ele seria justa. Mas, na realidade, isso aqui era pura falsidade, tá? Porque toda a guerra contra o índio era considerada justa, entendido? Tá? Então, o donatário, ele tinha direito de escravizar índio na sua capitania, mediante guerra justa. Outra coisa era cobrar impostos. Cobrar impostos de quem? Daqueles colonos que viessem a morar na sua capitania, tá? Fazer a justiça. Então, dentro da sua capitania, o donatário, ele é o juiz máximo, ele que vai julgar todas as questões jurídicas, né, dentro do seu território, dentro da sua capitania. Ele podia também criar vilas, certo? E distribuir sesmarias. Sesmarias eram lotes de terra que esses donatários distribuíam para os colonos que eles traziam para cá. Então, aqui você tem alguns direitos, né, que os donatários tinham de acordo com o foral ou a carta foral. Agora, vamos aos deveres, né, as obrigações. Entre as obrigações que o donatário possuía para com a terra e com a coroa, nós podemos citar o seguinte. Primeiro, a defesa do território, principalmente contra a ação estrangeira, porque nesse momento era comum a presença de piratas e corsários estrangeiros aqui no litoral brasileiro. Então, cabia ao donatário a tarefa de providenciar armamentos, providenciar pessoal para defender o território contra a ação estrangeira. Ok? Muito bem. Colonizar a terra é obrigação dele. Colonizar a terra como? Implantando uma atividade econômica, implantando a catequese, implantando a cultura portuguesa. Isso é de responsabilidade, nesse momento, do donatário, ok? Representar o rei na capitania. O donatário, ele é a representação real na sua capitania. Entendido? E, finalmente, né, você tem que aplicar recursos próprios da sua capitania. Então, os recursos que vão financiar essa ocupação territorial da capitania são do próprio donatário. Não é o Estado que vai gastar. São esses particulares, que eu vou chamar de donatários, né, que vão utilizar os seus próprios recursos financeiros para financiar essa colonização. Tá? E não podemos esquecer que, além de tudo isso, o donatário ele tem que pagar os impostos reais. Né? Então, de tudo que ele arrecadar dentro da sua capitania, é claro que a coroa portuguesa tem direito a um percentual a título de impostos. E cabe ao donatário pagar esses impostos reais. Tá? Lembrando que, caso esse donatário não cumprisse com suas obrigações, ele perderia sua capitania. Então, a coroa ia confiscar de volta a capitania daquele donatário. Ok? Muito bem, então vamos adiante, vamos lá. Então, aqui nós temos, tá, a configuração geográfica que a capitania vai adquirir. O que a coroa portuguesa vai fazer é o seguinte: ela pega a parte brasileira que lhe cabe, no caso o litoral, e vai dividir em 15 lotes. Esses 15 lotes quer fazer um total de 14 capitanias, porque havia capitania com mais de um lote, certo? E essas 14 capitanias foram doadas a 12 donatários. Então, houve donatário que ficou com mais de uma capitania. Entendido? Certo? Então, vai ficar basicamente aqui. Vai ficar basicamente dessa forma a distribuição das capitanias hereditárias aqui no Brasil por parte da coroa portuguesa. Certo? Muito bem, vamos adiante, então. Vamos lá. Tá? Então, 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários. Certo?
Ok. Gente, infelizmente, as capitanias hereditárias, elas não deram certo no Brasil, tá? E não deram certo por uma série de fatores. Então, existem diversas causas que vão contribuir para o fracasso do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, certo? Então, vamos conhecer um pouco os motivos que acabaram conduzindo o sistema de capitanias hereditárias ao fracasso no Brasil. Vamos lá, certo? Muito bem. Então, o primeiro e o principal, o mais importante, a falta de recursos financeiros por parte dos donatários. Gente, esses donatários, quando receberam as suas capitanias, eles achavam que iam investir pouco e ter lucros imediatos. Só que a dimensão inicial do investimento era muito alta e a possibilidade de lucro era a longo prazo. Então, logo a maioria percebeu que não dispunha de recursos financeiros suficientes para fazer esse investimento inicial e nem estava disposto a esperar muito tempo para obter lucros. Então, simplesmente abandonaram suas capitanias. Tá? Então, nós podemos dizer que a falta de recursos financeiros por parte dos donatários foi, sem dúvida alguma, a principal causa do fracasso das capitanias hereditárias no Brasil. Ok? Mas nós podemos citar ainda a incapacidade de alguns donatários de atrair colonos. Gente, era responsabilidade do donatário encontrar colonos dispostos a vir para o Brasil. E, nesse momento, era muito difícil alguém querer vir para o Brasil, porque as lendas que pairavam na Europa sobre as terras brasileiras não eram nada boas, né? Certo? Então, dizer, por exemplo, que o Brasil era povoado por espírito do mal, por misantropófagos que devoravam as pessoas. Então, normalmente, essas lendas amedrontavam os portugueses que não queriam vir para cá. Por isso, a maior parte desses colonos que vão vir eram recrutados onde? Nos cárceres e prisões portuguesas. Então, quem vinha para cá eram pessoas que não eram bem-vindas em Portugal, tipo ladrões, assassinos, prisioneiros políticos, prostitutas, degredados e órfãos. Então, era esse pessoal que vinha para cá. E não era fácil encontrar esse tipo de pessoa disposta a vir para o Brasil na condição de colono. Tá? Então, essa dificuldade que alguns donatários tinham para atrair colonos para a sua capitania, então também vai contribuir para o fracasso do sistema em si. Tá? Outra coisa aqui é a distância entre a colônia e a metrópole. O Brasil na América, gente. Portugal na Europa. Então, as viagens eram longas e dispendiosas. Muitas vezes o donatário precisava de material, então mandava buscar na Europa, ela vai 3 vezes para ir, mais 3 vezes para voltar. Então, essa distância dificulta o intercâmbio entre colônia e metrópole. E é claro que isso aí vai influenciar também, tá, no fracasso das capitanias hereditárias. Ok? Muito bem. Outra, a infertilidade de algumas capitanias. Então, a atividade econômica que os donatários vão implantar nas suas capitanias era a agricultura de exportação. Mas algumas capitanias não tinham solo adequado para a implantação dessa agricultura de exportação. Então, por mais que eles quisessem colonizar, o solo não ajudava, né, na implantação de alguma atividade que pudesse render lucros com essa colonização. Não esqueçam que é o mercantilismo, é aquela política econômica fundamentada no lucro imediato que orienta esse processo colonizador. Então, se o donatário ele não vê possibilidade de lucrar a curto prazo, ele prefere abandonar a capitania. E isso vai acontecer em várias capitanias, ok? Muito bem. Outra, os constantes ataques indígenas. Gente, esses colonizadores estão chegando, estão expulsando os índios do seu território original. E é claro que os índios vão reagir, certo? Esses ataques indígenas é uma reação natural de um povo nativo que está sendo expulso do seu território por invasores. Então, eles invadiam constantemente vilas, né? Incendiavam as vilas, matavam colonos, distribuíam plantações, né? Destruíam plantações, e isso, de certa forma, também contribui para o fracasso das capitanias hereditárias do Brasil. Ok? O desinteresse de alguns donatários. Olha, alguns donatários nem sequer vieram ao Brasil conhecer suas capitanias. Simplesmente não se interessaram pela colonização das mesmas. E por que receberam? Receberam porque ser lembrado pela realeza, pelo rei, né, trazia um certo status na sociedade da época. Então, só por isso que eles receberam. Mas, na realidade, não estavam dispostos a investir na colonização da sua capitania. Ok?
Então, simplesmente nem deram ao Brasil tomar posse das mesmas. Ok? Muito bem. Então, das 14 capitanias hereditárias, apenas 2 prosperaram. Apenas 2 apresentaram bons resultados. Quais foram elas? A capitania de Pernambuco, do Donatário Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, do Donatário Martim Afonso de Souza. Certo? E por qual motivo essas 2 capitanias apresentaram bons resultados? Bom, no caso de Pernambuco, o Donatário Duarte Coelho, ele viajou até a Holanda e conseguiu que bancos holandeses financiassem a sua capitania. Então, conseguiu arrecadar os recursos financeiros necessários e implantou a lavoura açucareira, garantindo assim o sucesso da sua capitania. No caso de São Vicente, Martim Afonso de Souza nem veio para o Brasil. Quem vai administrar foi o padre Gonçalo Monteiro, né, que era o administrador nomeado pelo Donatário. Então, São Vicente vai acabar se tornando um centro de tráfico negreiro. Alguns comerciantes perceberam que ela era um ponto estratégico para a distribuição de negros e fixaram em São Vicente, tá, uma espécie de mercado de negros. Isso aí garantiu um certo sucesso para a capitania, certo? Muito bem. Então, as demais fracassaram. O que é que vai acontecer com as capitanias que fracassaram? Aquelas que fracassaram vão retornar para o controle da coroa portuguesa, certo? Então, a coroa portuguesa vai confiscar de volta aquelas capitanias que os donatários não colonizaram. Inclusive, nós vamos passar a denominá-las de capitanias da coroa, ou capitanias reais. A coroa portuguesa vai nomear novos donatários, dessa vez funcionários reais, para administrar as mesmas, certo? Aquelas que prosperaram, no caso de São Vicente e Pernambuco, vão continuar em poder de seus donatários e descendentes, tá? O sistema em si, gente, ele só vai ser extinto lá por volta do século XVIII, quando o Marquês de Pombal assumiu o poder em Portugal, tá? Então, é Pombal que vai comprar de volta Pernambuco e São Vicente dos descendentes dos donatários, extinguindo em caráter definitivo o sistema de capitanias hereditárias, né? Mas elas vão funcionar no Brasil até a Era Pombalina, quando finalmente são extintas, ok? Muito bem, então ficamos por aqui por hoje. Na próxima aula a gente vai dar sequência à administração colonial, dessa vez falando sobre os governos gerais, tá? Um abraço, até a próxima.